Oi, gente, de novo, vamos dar início aqui à nossa atividade. A gente está na semana de calorada, 2020.2, o ERJ aí sempre um pouquinho atrasada, brincadeira. Nessa semana de calorada, a gente decidiu que o tema seria Geografia e Gênero. A gente está na nossa terceira atividade, infelizmente a última. Mas a gente ficou muito feliz com todo o nosso processo até agora, que a gente conseguiu, num primeiro momento, conversar com os calouros, fazer uma apresentação do curso. A gente ficou muito feliz de ver a carinha de todo mundo, apesar de querer estar junto. Isso daí foi bastante especial. Eu fiquei muito feliz de conhecer todo mundo, conhecer as histórias. Enfim, eu fico muito feliz de interação humana. Depois nós fizemos uma primeira mesa que foi composta pela Joseli Maria Silva, que é a autora, né, bastante aí prestigiada, que a gente vai trazer também para discutir o texto de hoje. E também estou vendo aqui, peraí, e também com a Lalesca e a Manu, que ficou aí, Lalesca, nossa grande espectadora. A gente ficou muito feliz também de estar todo mundo presente. Aí na segunda atividade a gente trouxe algumas mulheres incríveis também, mulheres negras, para poder falar sobre como é que foi a trajetória delas, tanto na academia quanto no âmbito profissional. Foi uma atividade também muito tocante, a gente saiu dali com... Enfim, eu pelo menos saí muito tocada por todas as falas que tiveram lá, e a gente espera que essa terceira atividade feche assim, com bem bonito tudo que foi essa semana. Eu fico muito feliz por todo mundo que esteve, que mediou, que apresentou, que contribuiu com as falas que teve aí com a gente, que foi bastante difícil a gente ter que fazer isso tudo de forma online, mas seguimos, né? A gente não poderia deixar não ter uma calorada nesse período. Então, eu não sei se eu falei meu nome, mas meu nome é Júlia, sou do CAGEL, e hoje o Vinícius Gonçalves, Rafa Torres, Júlia Paiva, que também compõem o CAGEL, também vai apresentar, e a Thaís, que também está aí com a gente, foi ótimo, contribuindo com tudo, ela também vai apresentar hoje. Enfim, estou muito feliz, e vamos lá, vou começar aqui a apresentar para vocês. Espero que esteja aparecendo. Tá aparecendo tudo? É que eu não tô vendo. Alguém precisa falar sim ou não para eu saber aqui. Foi, gente? Gente? Júlia, põe a apresentação, por favor. Ah, tá. Peraí. Tá aparecendo tudo direito? Peraí, que tem delay. Beleza. Sem problemas. Mais um pouquinho. Agora foi, pode começar. Então, beleza. Gente, então, como eu falei, a gente teve umas outras duas atividades que a gente propôs uma variedade das formas como a gente iria falar. Então, a primeira foi uma apresentação com os calouros, a outra foi uma mesa de debates, a outra foi uma roda de conversa, e a gente decidiu, por essa daqui, ser um debate de texto, porque a gente disponibilizou o texto um pouquinho antes para os calouros e outras pessoas que quiseram participar, que estão aqui participando, lerem e depois discutir com a gente, para apresentar um pouquinho sobre como é que é a dinâmica da universidade, principalmente para os calouros, que é justamente essa, ler um texto e depois discutir um pouquinho. Então, hoje, a gente que estava construindo a calorada, decidimos que a gente iria trabalhar um capítulo do livro Geografias Subversivas, da Joseli Maria Silva, que é uma doutora, né, em geografia, e estuda geografia e gênero, entre outras temáticas. E a gente vai especificamente fazer um debate sobre esse capítulo que está aparecendo na tela, que se chama Ausências e Silêncios do Discurso Geográfico Brasileiro, uma crítica feminista à geografia eurocêntrica. Então, eu acho importante já colocar, assim, que nesse primeiro slide parece que são meras palavras, mas a gente tem que estar muito atento à escolha
que a Joseli faz, e também outros profissionais, outros autores, outros geógrafos e geógrafos, na escolha das suas palavras, que todas elas não estão ali de forma de proposital. Então, quando vocês leem que é uma crítica feminista, a geografia eurocêntrica, é justamente uma escolha sobre que tipo de crítica que essa pessoa pode fazer, entendeu? Pode ser, no caso, ela escolheu realizar uma crítica feminista. Então, ela vai partir de determinados lugares, de determinadas pessoas, de determinadas metodologias. Então, sempre fiquem atentos à escolha de palavras das pessoas, porque poderia ser qualquer outro tipo de crítica, mas é uma crítica mais específica. Então, a gente pegou esse trecho que a gente achou que resumia bastante o que seria esse capítulo, o que a Joseli queria tratar, e que está na página 58, e ela fala que compreender as ausências, silêncios e invisibilidade do discurso científico é reconhecer que tais características não são frutos de acasos, mas de uma determinada forma de conceber e fazer geografia. Eu vou ficar só um pouquinho nesse slide para a gente conseguir destrinchar o que ela fala mais ou menos, o que ela quis dizer sobre isso, que parece ser uma frase qualquer, mas tem bastante coisa envolvida. Então, a gente precisa ter em mente, eu acho importante dizer isso, porque no início da minha graduação eu não tinha esse pensamento, essa mentalidade, que a geografia, assim como qualquer outra ciência, ela é produzida por pessoas. Então, ela é concebida e construída, permeada por relações sociais, que afinal ela é algo que é construído por pessoas. A gente precisa entender que nenhuma ciência ela está tirada de algum lugar, ela não está num lugar separado, que funciona por ela mesma, que está deslocada, que é uma coisa, e que nós somos meros fantoches que estamos tentando descobrir o que ela está querendo dizer para a gente. Não, a gente está fazendo ciência, construindo ciência, a gente escolhe como que a gente vai produzir, conceber e construir. E à medida que a gente entende, que eu entendi que fazer geografia é uma escolha, o tipo de geografia que eu vou fazer, e meus colegas também, todas são escolhas políticas, são escolhas que são intencionais. Então, à medida que você percebe que o discurso científico de determinado campo ou de determinada ciência ele está realizando ausências e silêncios, é porque existe uma intencionalidade ali, não é por algum acaso. Então, à medida que a gente entende que a geografia ela é uma construção social, a gente tem um movimento de que a gente tem o dever de estar sempre fazendo uma crítica com relação sobre as formas como a gente está construindo ela. Então, é isso. À medida que você consegue compreender que é a gente que faz a ciência, ela não é algo que está deslocado, sozinho, funcionando, e a gente só está ali tentando descobrir o que ela tem para dizer para nós. Não, ela é uma construção nossa, que a gente vê sobre como é que é importante o nosso posicionamento com relação a sermos geógrafos, a sermos futuros profissionais, e é isso. Então, o que eu posso dizer no momento é isso. Eu estou aqui olhando algumas vezes aqui para baixo para as minhas anotações. E a última coisa que eu tenho a dizer desse slide é que essas ausências e silêncios, a gente vai falar um pouquinho mais no decorrer dessa apresentação, é que elas vão acabar criando hierarquizações e dependências, e elas, à medida que essas ausências e esses silêncios existem, isso daí acaba ratificando, confirmando, endossando e fortalecendo o poder de certos grupos hegemônicos. Tem umas palavras difíceis aí, mas a gente vai conseguir pegar aos poucos. Então, é isso mais ou menos que a Joseli está querendo dizer nesse fragmentozinho, que, olha, tem muita coisa, então vocês vão pegando aos poucos. Até hoje eu tento pegar alguma coisa. Então, a gente pensou um pouco na dinâmica. Não sei se tem alguma pergunta até agora, alguém não conseguiu pegar, quer fazer tem alguma coisa? Se tiver tudo certo, eu continuo, porque talvez já tenha sido um início meio complicado. Espero que não. Eu não estou conseguindo ver, então, se alguém quiser fazer uma intervenção, só falar. Esse segundo slide, esse terceiro slide, a gente pensou em ter uma dinâmica para vocês pensarem
e também para a gente refletir também, para a gente conseguir fazer algum tipo de troca. Então, a primeira pergunta seria se na educação básica as discussões da geografia contemplavam a sua realidade de pessoas próximas a você. Porque eu vi bastante, o que eu aprendi até agora, eu estou no 6º período, e que eu aprendi bastante com meus professores, tanto na parte de estágio, de algumas disciplinas da licenciatura, mas também do bacharelado, é que um dos maiores objetivos da geografia é dar certos tipos de instrumentos para que as pessoas comuns, nós façamos algumas análises sobre a nossa própria realidade e consiga intervir. Então, muitas vezes, a gente passa a educação básica toda não tendo a nossa própria realidade sendo contemplada, sendo discutida. Então, que tipo de geografia a gente está fazendo enquanto a gente está falando mais sobre outras realidades que estão muito distantes de nós, que sim, elas têm que ser faladas, a gente tem que discutir, mas e a nossa? E como é que a gente vai conseguir intervir? Como é que a gente consegue pensar? Aí a segunda pergunta é se vocês já leram, já assistiram alguma produção de alguma geógrafa. Pode ser artigo, pode ser canal no YouTube, pode ser podcast, pode ser um livro. E eu percebi que durante a minha educação básica eu nunca tinha lido, na verdade, era mais as pessoas usando livros didáticos, eu nunca li ou consumi qualquer tipo de conteúdo de uma geógrafa. E só na academia, né, que eu fui ou buscando por fora, quando alguns professores acabavam não trazendo, ou então alguns professores que acabavam trazendo também essa perspectiva, essas produções. Então é para vocês pensarem sobre isso também. E a terceira pergunta seria se durante o seu período escolar, ao longo dos anos, né, você conseguiu perceber algumas mudanças nessas temáticas dentro da geografia. Se alguns temas não eram trabalhados, mas depois começaram a ser, para a gente perceber também sobre como é que a geografia escolar está se encaminhando. Porque para a gente perceber o que está engessado, o que a gente precisa modificar, principalmente quem é que vai trabalhar na área da educação básica, então isso daí também é bem importante. Então, pulando essas primeiras provocaçõezinhas assim, para a gente ir pensando, a gente resolveu trazer aqui um contato, caso alguém ainda não teve, sobre epistemicídio. Então, ao longo da modernidade, a gente pode dizer que houve a produção de um conhecimento científico que era configurado, que era moldado, que era produzido por um único modelo epistemológico. Isso, algumas palavras, gente, podem perguntar depois, ou então ver. Uma coisa que também eu aprendi durante a minha graduação é que talvez eu não pegue alguma coisa ali para eu não receber, para eu não entender muito bem o significado, mas eu vou lá buscar, porque, enfim, o conhecimento a gente vai construindo aos poucos, aqui é só uma primeira apresentação. Então, por conta do conhecimento científico ser configurado por um único modelo epistemológico que estava querendo se propor a explicar todas as coisas, o conhecimento acaba ficando descontextualizado. E algumas outras formas de saber que eram incompatíveis, ou então que se negavam, não concordavam com esse paradigma, com esse único modelo epistemológico, eles acabavam sendo impedidos de emergir. E o que esse conjunto de coisas resultavam? Em epistemicídio. Então, o que seria epistemicídio? Estou vendo, às vezes, algumas mensagens aqui. Aqui. Pronto, voltei. O epistemicídio, ele é uma palavra, né, um conceito, enfim, que é trazido para explicar a hierarquização e a dominação e também o apagamento e invisibilização das formas de saber múltiplas e que são contra-hegemônicas. Ou seja, se você tem algum tipo de, como foi e ainda é na atualidade, um único modelo epistemológico que se propõe a explicar as coisas, você acaba criando, como a gente escreveu aí, uma hierarquização, ou seja, que um conhecimento é mais válido que o outro, que uma forma de produzir ciência ela é mais correta que a outra, e isso daí resulta na dominação, porque se está dizendo que é melhor, que é mais acurada, que é mais objetiva, que é mais acertada, então outras formas de conhecimento não são tidas como válidas. Então, e isso daí acaba se dando por meio de uma perspectiva colonial, eurocêntrica e unitária do pensamento. E aí um exemplo que eu costumo sempre trazer enquanto a gente estava produzindo esse material para falar com vocês
justamente alguns conhecimentos que eram trazidos tipo, para poder explicar como é que era a organização de determinados povos indígenas aqui nas Américas, e que muitos autores iriam dizer que alguns povos, algumas aldeias, algumas etnias eram mais evoluídas do que a outra devido à sua organização social, à sua casa, à infraestrutura, e o quanto isso daí simplesmente não faz sentido você ter uma narrativa que você pauta que se uma comunidade, um povo está mais próximo daquilo, mais próximo, entre aspas, daquilo que você considera que é uma sociedade mais evoluída, o que é isso, sabe, gente? É um atraso, entendeu? Não faz o menor sentido você dizer esse tipo de coisa. Enquanto que outros saberes eles vão propor dizer que isso daí não faz o menor sentido. Então, enfim, não tem como a gente ter um único modelo que vai pautar todas as coisas e explicar todas as coisas, porque isso daí vai gerar certos tipos de incompreensões. Então, o pensamento e as narrativas coloniais e de modelo único de explicação do mundo, através dos seus discursos, acabam trazendo uma compreensão supostamente universal. Então, a gente colocou supostamente universal, porque não é universal. Ela se acredita e se coloca enquanto universal, mas não é. E acaba sendo esvaziada e insuficiente a respeito da realidade. Ou seja, ignoram que a produção do conhecimento se faz e se localiza sobre contextos geográficos, históricos e políticos muito específicos. E eles são marcados, atravessados por relações sociais. Essas relações sociais são as relações de classe, de raça, gênero e sexualidade. Então, a produção do conhecimento, ela se organiza através desses contextos e pelas relações sociais, exatamente porque cada pessoa, cada povo, cada sociedade também se organiza em determinados contextos geográficos, históricos, políticos e permeados por relações sociais. Então, a gente não tem como ter um único modelo explicando tudo isso. Porque isso aí, como a gente colocou, vai trazer uma compreensão esvaziada e insuficiente da realidade, muitas vezes racista, misógina, heterossexista e por aí vai. Então, uma das consequências graves que pessoas que vão discutir sobre epistemicídio é que na nossa formação escolar, né, da educação básica quanto superior, a gente ficar refém de determinados autores e epistemologias. Eu não sei muito bem definir o que é epistemologia, mas aquilo que eu entendo seria um conjunto de conhecimentos e saberes que vão apontar para como nós vamos produzir alguma coisa. Então, eu tenho um conjunto de teorias, metodologias e outros autores, e aí eu utilizo eles, aqueles que eu acho mais adequado, no meu entendimento, para poder analisar alguma coisa. Então, se a gente utiliza apenas um determinado grupinho de poucos autores com epistemologias que são muito insuficientes para a compreensão da realidade, que seguem um modelo único, eu não vou estar fazendo um trabalho completo, não vou estar fazendo um trabalho adequado. Aí a próxima pessoa que vai continuar vai ser a Thaís, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa área da geografia que se chama Geografia e Gênero. Obrigada, pessoal. Valeu, Júlia. Então, gente, boa noite. Eu vou falar sobre geografia e gênero, né? Essa temática. Então, a gente vai começar também com umas perguntinhas e algumas provocações, de uma certa forma. Então, assim, quem tiver aí de calouro, né, pode até responder nos comentários, assim. Antes dessa calorada, vocês já conheciam essa área da geografia, chamada geografia e gênero? Né? É importante a gente saber também se vocês já tinham conhecimento sobre essa área antes da calorada ou não. No caso, por exemplo, eu, que já estou velha na geografia, né, eu não sabia da existência no caso, dessa área, né, dessa temática quando eu entrei na faculdade. Só fui saber, né, ao longo do tempo. Então, assim, é importante a gente saber o que está acontecendo, né, como a Júlia falou mesmo, o que está acontecendo na geografia escolar, né, como que está evoluindo, né, já que essas temáticas têm ficado muito mais visíveis, né, ultimamente. E aí, outras perguntinhas, quem estiver respondendo, tá? Vocês, né, acham que a corrente das geografias feministas é ou deve ser apenas composta por mulheres? Essa é uma pergunta polêmica.
E aí vocês também devem... Eu espero que alguém participe. Né? Mas é uma indagação. Será que só mulheres podem fazer geografias feministas? Os homens não podem fazer? E a outra pergunta, todas as mulheres produzem uma geografia feminista? Ou seja, né, se só as mulheres podem fazer geografias feministas, será que isso é uma coisa inerente às mulheres? E alguém respondeu, Carlos Bernardo. Só fui conhecer na primeira reunião aqui da Calorada. Maneiro. Quer dizer, maneiro não, né? Não deveria ser. Enfim, e aí para a gente fazer, né, argumentar um pouco sobre isso, né, a gente tem que entender um pouco sobre o que é, na verdade, a corrente chamada geografias feministas. E aí, justamente se baseando um pouco no gancho que a Júlia deixou, né, falando sobre epistemicídio, ou seja, a dominação, né, seguida de invisibilização e apagamento de outras epistemologias, né, na forma de um discurso único, universal, né, justamente que foi feita a ciência moderna entrou nesse discurso único da realidade, né, universal, ou seja, todos os lugares do mundo, né, em diferentes momentos históricos, estariam nesse discurso, né, nessa forma única de você conceber conhecimento, né? Então, aí está a geografia, né, a ciência geográfica, como a Joseli fala muito no texto dela, né? Então, essa ciência geográfica, a geografia, como a gente conhece tradicionalmente, ela está inserida aí, como ciência moderna, que nasceu lá, né, no século XVIII, basicamente. E aí a gente tem que pensar também na ciência justamente como uma produção humana, né, uma criação humana. A gente tem que pensar, ela nasceu de um tempo e espaço, né? Ela está marcada por um tempo e pelo espaço. E onde foi esse tempo e espaço? Foi a Europa moderna, né? Ou seja, a gente tem uma delimitação muito forte da onde nasceu a ciência moderna. E quem fazia ciência nesse momento? Quem concebeu no caso, a geografia lá, né, nos tempos primórdios? Eram homens brancos, europeus, cristãos, cis, hétero, né? Então a gente tem que pensar na quem a ciência ela nunca está isenta, né? Alguém está escrevendo, alguém está fazendo ciência. Então a gente tem que pensar que na forma como ela foi originada, né, essa ciência ocidental, foi justamente por homens brancos cristãos, né, nessa realidade. Só que e os outros sujeitos, né? A gente sabe que ainda por cima a gente tem que lembrar que essa ciência moderna que nasceu no século XVIII, ela foi muito, não vou dizer, quer dizer assim, se a gente for pensar, a gente estava vivendo períodos coloniais, né? Ou seja, a Europa estava colonizando, começou a colonizar várias partes do mundo. Então a gente pode pensar também, pô, que conhecimento é esse que se baseia na exploração de outros lugares, né? Então a gente pode pensar justamente, né, que essa ciência geográfica que nasceu, ela justamente invisibilizava vários sujeitos. E aí é que a Joseli ela aponta que as geografias feministas, a maior como ela fala, que uma das maiores contribuições das geografias feministas foi desenvolver uma crítica epistemológica à produção geográfica moderna, né, justamente por invisibilizar diversos sujeitos que não se identificam com o homem branco, cis, né? Ou seja, todos nós que não estamos identificados por quem criou essa ciência moderna, né? A gente acaba sendo invisibilizado. E está aí as mulheres, né? Obviamente, assim, onde estão as mulheres na geografia, né? Onde estão as mulheres na bibliografia da geografia? Onde estão as mulheres nos fenômenos estudados? Né? Tipo, ignora várias questões. E aí, para dar um pouco assim, para mais uma provocação para a gente pensar um pouco sobre essa questão de se só mulheres podem fazer geografias feministas e se, no caso, toda mulher faz uma geografia feminista, a gente pode pensar assim sobre essa questão de que a própria Joseli também coloca logo na introduçãozinha do texto, né? Eu só estou colocando coisas bem introdutórias mesmo, falando sobre que houve uma crescente feminização da geografia brasileira, né? A gente está falando do contexto já da geografia brasileira, que houve um crescente número de entradas de mulheres na geografia, tanto no corpo discente como no corpo docente, altamente qualificadas, né? Ou seja, mestrado, doutorado, e isso não necessariamente fez com que, por exemplo, a geografia e gênero, né, ou seja, essas temáticas relacionadas, né, os estudos, uma nova forma de você apontar sujeitos que não estavam ali inseridos na geografia, né, isso continuou assim com pouquíssimo espaço, né? No caso, a Joseli fez esse texto, acho que foi
9, né, se não me engano. Depois alguém confirma para mim. Mas naquele momento, no caso, era como se fosse impermeável. Ela falou muito sobre isso, né? Impermeabilidade às discussões de gênero na geografia. E hoje em dia, até mesmo naquele dia, para quem assistiu o debate, né? O debate não, a mesa que a Joseli falou, ela falou que hoje ela acha que geografia e gênero se firmou, né? Ou seja, ninguém vai dizer mais que não é geografia. Porém, o que a gente pode ver na realidade, muitas vezes, é que a gente pouco vê divulgação, assim, nas faculdades, né? Mesmo, por exemplo, na UERJ, sabe? Quantas vezes vocês viram algum evento de geografia e gênero, sabe? Então, é uma resposta, né? Ou seja, teve uma grande entrada de mulheres na geografia, né, no Brasil em geral, mas que ainda tem muito pouco espaço dedicado à abordagem de gênero. Então, a gente pode pensar um pouco sobre isso. Alguém quer falar, gente? Perguntas? A prioridade deve ser sempre feminina, porém todos os gêneros trabalhando juntos fortalecem o movimento, ou não? E aí, gente, alguém quer falar? Alguma das meninas quer falar sobre isso? Enfim, vou deixar vocês falando. Agora eu vou passar para o próximo slide, gente. Cadê? Eu acho que está tendo um delay no meu. Ah, tá. E mais umas perguntas. O que vocês esperam que o curso de Geografia na UERJ, Maracanã, vai oferecer com relação a essa temática? E aí, quais são as expectativas dos calouros que estão aí? Quem é calouro, gente? Nem sei, você está comentando. Vamos lá. Você acha que apenas a geografia humana deve ficar responsável por estudos referentes às relações sociais ou isso também cabe à geografia física? Outra pergunta polêmica. E aí a gente pode pensar um pouco, né, assim, sobre a questão de geografia humana e geografia física, né? Uma coisa que acontece muito é a geografia física achar que só deve estudar o meio, né? Só deve estudar a natureza, né? Como a modelagem, né, da paisagem. A gente pode pensar em várias coisas, né? Geomorfologia, mas, né? Por que a geografia física ela é separada do homem se nós vivemos nessa superfície, né? Se a gente está em contato com a natureza totalmente, né? Tanto que a gente vê justamente os efeitos da interação do homem com a natureza. Então, a gente não pode separar a sociedade da natureza. Logo, já vem, né, um questionamento. Será que a geografia física não pode abordar relações sociais, sabe? Ela está isenta de falar sobre relações sociais? Então, é uma outra indagação também, uma provocação. Pode passar, gente. E aí, né, a gente vai falando sobre a geografia UERJ, com essa temática de geografia e gênero, né, tem um grupo de pesquisa, né, narrativas geofeministas, que surgiu ano passado, né, eu faço parte, a Rafa também, que é orientada pela professora Mariana Lamego. Ela estava aqui, né, não sei se ela ainda está. E, justamente, né, um grupo de estudos e pesquisas voltado aos estudos de geografia e gênero. Atualmente estamos com um projeto de iniciação científica com o título Representatividade Feminina nas páginas da Revista Brasileira de Geografia e no Boletim Geográfico, que endereça o problema da subrepresentação da produção científica de geógrafas. Ou seja, o que a gente está falando assim, né? Esse grupo, né, que é bem recente, a gente basicamente estuda, né, uma pesquisa documental, então a gente pesquisa justamente esses dois periódicos, né, no caso o RBG e o Boletim, porque historicamente, eles eram periódicos de grande visibilidade, né? Eles davam eram periódicos de grande importância, né? Ou seja, na divulgação científica da geografia brasileira. Então, né, quem estava ali produzindo? Quem é que estava fazendo geografia naquele momento? E onde estavam os geógrafos, afinal de contas? Será que elas estavam lá? Elas estavam produzindo também? Né? Então, a gente acaba buscando justamente identificar se tinha autoria de geógrafas, ou essas geógrafas, o que elas produziam, sabe? Qual era o fenômeno que elas estudavam, qual era a metodologia utilizada por elas. E também, no caso, onde as mulheres são fenômeno, né? Ou seja, quem eram as pessoas, né? Os autores, se eram homens, né? Quem é que estava buscava estudar mulheres, fenômenos ligados às mulheres, né? Como eles usavam a metodologia para falar de mulheres, né? Então, assim, basicamente é o que a gente está
né, tendo nesse projeto de iniciação científica. E também, pode passar, a gente pode pensar na disciplina eletiva, né, do Departamento de Geografia Humana, que é Geografia e Movimentos Sociais. No caso, essa eletiva ela já existia, né, com esse nome de Geografia e Movimentos Sociais, mas foi a primeira vez, ano passado, no semestre passado, que falou, né, que o foco foi diversidade e gênero, ou seja, justamente discutir essas outras categorias sociais, né, permeadas ao discurso geográfico, e aí a gente também fala muito de interseccionalidade, né, enfim. E aí, basicamente, os objetivos da disciplina eram introduzir a discussão sobre os movimentos sociais no campo da ciência geográfica, com ênfase nas questões ligadas ao gênero e à diversidade, promover o debate com apoio de referencial teórico de questões contemporâneas que conectam o corpo ao território, evidenciando as práticas do Estado moderno no controle do indivíduo e da própria sociedade. E aí, pode passar. Basicamente, né, os temas que os professores separaram, né, foi a Mariana Lamego que deu, a professora Mariana Lamego e o professor Newton Abranches. Basicamente, eles estruturaram a disciplina, né, conforme essas temáticas, né? Então, cada semana, né, teoricamente, a gente deveria ver cada um desses assuntos, né? Então, não que deu tempo de ver todos, mas a gente basicamente viu sobre isso. Então, né, um tópico: construção, apropriação e justiça espacial. Segundo, Estado, povo e democracia. Terceiro, a globalização das teologias políticas e fundamentalismo cristão. Quarto, corpos disciplinados, dóceis e subalternizados. Quinto, noções de biopolítica, necropolítica e psicopolítica. Sexto, por uma geografia crítica subversiva. Sete, corpos marcados na produção do conhecimento geográfico. Isso é uma palhinha, né? Então, para vocês terem uma noção assim, de como que foi, o que a disciplina representou, né? Quando ela quis fazer esse esforço de introduzir esses temas. E sexualidade enquanto direito de aparecer, homofobia e permanência. E o nono, que foi Black Geographies e Geografias Decoloniais, né? Ou seja, não deu tempo de ver tudo, infelizmente, mas, assim, foi uma questão muito legal, assim, eu fiz essa disciplina e foi muito, muito maravilhoso. E, justamente, assim, a participação da Manuela, né, puxando o saco, mas foi muito bom aquele exercício de mapa do relevo também, que justamente forneceu, no caso, da pesquisa da Rafa, né, no caso, também muito sobre isso, depois ela vai falar. E é isso, gente. A minha parte acabou, espero que vocês falem bastante, que os calouros, né. É isso. E agora vai ser a Júlia. Oi, gente, boa noite. Eu vou falar um pouquinho mais entrando, né, no texto. E diante de tudo que isso... Diante de tudo isso que as meninas apresentaram, né, a Júlia falou sobre epistemicídio, a Thaís falou um pouquinho de como a gente está vendo isso na UERJ em alguns pontos, né, que a gente consegue abordar. E uma das coisas, né, que a Joseli traz, né, é sobre a ciência geográfica, o fato dela não ser, né, objetiva, neutra e tratar de um sujeito universal. Foi uma pergunta que a gente colocou, né, porque muitas vezes as pessoas acham que a gente tem que se ausentar, né, das nossas pesquisas e falar como se a gente estivesse deslocado daquilo que a gente está produzindo, sendo que a corrente das geografias feministas justamente faz uma crítica desse modo de produzir ciência, a partir de um sujeito universal, porque normalmente quando a gente tenta se ausentar, a gente trata como se tudo fosse a partir de um único sujeito que representasse todo o conhecimento. Então, cai muito na questão do epistemicídio que a Júlia trouxe para a gente. Então, é bastante importante a gente enfatizar, né, que não existe produzir ciência e conhecimento científico sem estar situado e posicionado. Isso é uma referência que a Joseli traz, né, muito da Dana Haraway também, e que essa questão de ser situado e posicionado é a gente perceber que sempre o nosso conhecimento, as nossas pesquisas, ou, enfim, os nossos posicionamentos em debates, eles estão partindo de uma posição. Então, pode estar partindo da minha posição de classe social, pode estar partindo da minha posição geográfica. Então, assim, depende muito. E não tem como ela ser neutra, né, dentro disso, e tratar de um sujeito universal, porque cada pessoa traz sua perspectiva, né? Então, é bastante importante a gente estar atento a isso, inclusive na nossa graduação, né?
sobre as leituras que a gente faz, sobre as coisas que a gente busca produzir nas nossas pesquisas. Então, é muito importante. Pode passar, Gil, por favor. Agora o Vini vai falar para a gente. Vinícius. Tá me ouvindo bem, direitinho? Show. Então, vou falar um pouquinho agora sobre a crítica a essa geografia eurocêntrica, né? E um pouquinho sobre essas epistemologias feministas. Então, com essa ciência que a própria Lalesca diz, que eu li o nome dela aqui, que a própria Joseli diz que ela é impermeável a certos tipos de temática, justamente por conta dessa relação de poder, né, nesse caso aqui, entre gêneros, né, entre gênero masculino e outros gêneros, certos tipos dessas temáticas, elas simplesmente não aparecem, né, para a gente, tanto em leituras quanto no oferecimento de certas disciplinas, nosso conhecimento, num geral, né, não só no ensino básico, como a Júlia falou, mas também no ensino superior. Então, por conta dessas impermeabilidades, essa ciência que se diz neutra e universal, na verdade, de neutra e universal ela não tem absolutamente nada. Então, como forma de contrapor, né, essa falta dessas temáticas, principalmente nessa questão de gênero, né, nesse caso específico, as mulheres na ciência vieram com esse movimento, né, para justamente pôr essa existência, né, enquanto no espaço geográfico, para poder ir de encontro mesmo, né, para liquidar essa ciência que é tão eurocêntrica e hegemonizada, né? Porque se a geografia, que justamente debate essas questões, né, do ser nesse espaço geográfico, ela limita o objeto de estudo dela, ela limita a quem ela vai direcionar esse saber que deveria ser sobre todas aquelas pessoas que estão naquele espaço, então ela se torna incompleta automaticamente, entendeu? E justamente essa forma de produzir conhecimento tão específica, tão direcionada a um único ser, né, que é esse sujeito universal que a gente fala, acaba sendo danosa, né? Justamente por isso que eu falei agora, porque ela se torna tão seletiva, né, que ela exclui totalmente certos tipos de existência, né? Então, se você não falar da temática de gênero, da temática racial, de sexualidade e tudo que perpassa esses seres nesse espaço geográfico, então você está negando grande parte desse conhecimento todo, né? Não só da existência dessas pessoas, mas pelo conteúdo que elas também têm. Mas também entendendo que esses tipos de ciência, eles também podem ser produzidos, né, essa epistemologia feminista, ela também pode ser produzida para além do gênero feminino, né, também por outros gêneros. E inclusive eu falo, né, não falando especificamente de gênero masculino, né, mas de fato outros, né, enfim, né, por não ter só dois. Então essas verdades universais que são postas, né, essas ditas verdades universais, que são colocadas para todos, né, dessa forma hegemônica, elas, na verdade, são só cis-hétero, brancas, masculinas, né, desse sujeito universal que seria esse, né, desse dito sujeito universal, e você indo contra essa questão, essa hegemonização, você justamente está indo diretamente ao encontro me confundi. Você indo contra essa ciência dita universal e neutra, você está indo diretamente no encontro dessas geografias subversivas, né? Que justamente vem para quebrar esses paradigmas e inserir as nossas existências, né, diversas de pessoas negras, de mulheres, de LGBTs e afins, nessas ciências, na verdade, né, que já deviam contemplar nossas existências. E entendendo também que essas epistemologias feministas, né, como eu falei, elas também podem ser produzidas para outros gêneros, além desse, e que esses estigmas também que são postos em cima do feminismo, por exemplo, né, desse movimento, que às vezes, que a própria Joseli põe no texto, de que às vezes tem essa questão de que ele vai em oposição ao masculino,
na verdade, ela vai de encontro à pluralidade, né? Porque vai, no caso, vai de oposição ao machismo, não ao masculino. Então, justamente por essa pluralidade, por essa ida em busca da pluralidade, que ela deve ser reforçada por todos, né? Então, na academia, você às vezes encontrar esses outros gêneros, né, para além do feminino, falando sobre a temática, sobre essa epistemologia feminista, né, e outras epistemologias também, justamente esse reforço de todos juntos, né, que dá essa força maior, que é justamente o que a gente está precisando às vezes, né? Então, esses estigmas em cima do feminismo e automaticamente dessas epistemologias feministas e geografias feministas, né? Às vezes dá um pouco nessa perturbada, nessa força, né? Que essa movimentação ela tem e precisa ter, né? E uma questão também, para deixar bem clara, de que às vezes é uma parada que fica um pouco confusa na cabeça mesmo, mas que uma ciência, uma epistemologia, uma geografia eurocêntrica, né, o próprio eurocentrismo, ele não é qualquer conhecimento que é produzido na Europa. Não é por ele ter sido produzido na Europa que ele automaticamente é um conhecimento eurocêntrico. Um conhecimento eurocêntrico é aquele que põe o conhecimento, cultura, fenótipos e todas essas questões, né, tipicamente da Europa, hierarquicamente superiores a outro tipo de epistemologias, ciências, culturas, saberes, fenótipos e todas essas questões. Então, um tipo de conhecimento produzido eurocentricamente, ele pode ser produzido em qualquer parte do mundo, entendeu? Se eu, Vinícius, um homem negro e LGBT, estiver escrevendo aqui de uma forma em que põe esse tipo de saber superior a outros tipos, né? Às vezes até contrapondo minha própria existência e meus próprios saberes, isso já é eurocentrismo, entendeu? Então, é uma parada bem assim... Enfim, né? Ela se remete ao local da questão, né? Por ser na Europa, mas é uma parada mais geral, né? Pela própria produção de conhecimento. E pode passar, amigo, slide. E no caso, tudo aquilo que não é masculino, branco, cisgênero, hétero, ocidental, cristão, né, é menos. Então, esse eurocentrismo, ele põe isso tudo como menos. E olha quantas realidades, quantas existências que a gente pode ver até no nosso próprio redor, né, não se encaixam nessa caixinha tão específica, né? Então, se essa ciência, novamente, né, retomando essa fala tão absurda, de que ela é neutra e universal, sabe? Neutra e universal para quem? Para o homem branco, cis, hétero, tá, toda aquela normatividade, sabe? Isso não me representa. Isso me representa muitas pessoas à minha volta e na verdade, é a maioria, né, que não representa. Porque até uma própria música do Baco que diz de que a ironia da maioria que virou minoria, né? Então, se isso não representa, se esse tipo de ciência não te representa, você deve lutar contra ela. Você deve pegar essas outras epistemologias e ir de encontro a isso para poder liquidar esse tipo de saber hegemônico, né? E mesmo se te representa, mesmo se você é homem, hétero, cisgênero e afins, se essa realidade que não tá sendo contemplada, mesmo que você especificamente esteja sendo, também é dever seu, né? E em contraponto a isso, propriamente pela sua ciência, né, por muitas vezes uma ciência social, tanto também quanto essa questão de você perder toda essa gama de saberes que existem, né, simplesmente por conta de ego, né, do egocentrismo gigantesco que a gente sabe que existe. E esse saber, outra questão também importante da gente ressaltar, que é uma parada que às vezes também fica até meio etérea, assim, até para mim mesmo, né, até ler esse texto da Joseli, que essa ciência contra-hegemônica e eurocêntrica e decolonial, que essa ciência contra-hegemônica e decolonial, ela também pode ser produzida na própria Europa. E é uma parada que a gente fica nessa questão, né? Que até junta um pouco com aquilo de que tipo, é produzido na Europa, então é eurocêntrico. Não.
pessoas europeias, brancas, cisgênero, lá também podem produzir essa ciência decolonial, essa epistemologia que quebra esses paradigmas e dá vez e ouve e põe também, sabe, num certo protagonismo, para além dele próprio, para ser posta para rolo, né? Para ser posta para uso e contemplar essa realidade que é tão diversa e tão plural. E também isso casa um pouco com aquela pergunta, aquela indagação que acho que a Thaís que fez, de que toda mulher, ela produz uma epistemologia feminista, né? Ou geógrafa. Toda geógrafa produz uma geografia feminista, sabe? Eu acho que isso é uma questão importante a ser pensada, porque às vezes isso também vale para outras áreas, né? De epistemologia, de epistemologias, no caso, né? De que às vezes você está reproduzindo uma certa ideia hegemônica e às vezes nem percebe, né? E até para vocês mesmo, calouros que estão entrando agora, de que a sua própria existência pode não estar sendo contemplada pelo seu próprio discurso, né? E eu acho que isso é muito perigoso, não só para um total, assim, né? Não só para o coletivo, mas também para o seu pessoal, né? Enfim, é uma parada tão absurda e cruel, né? Que nós mesmos não percebemos essa questão perpassando às vezes pela nossa própria boca, né? Mas enfim, aprendizados e conhecimentos, como a Júlia falou, que vão se construindo ao longo do tempo e a gente vai, né, se acertando, moldando, se às vezes reconstruindo quase que do zero, enfim. E uma última pontuação é que essa própria concepção eurocêntrica de dualidades, né, como bem e mal, homem e mulher, superior e inferior, ou sociedade e natureza, né, que é um debate interessante em geografia, que a gente pode falar depois, ela não contempla a própria realidade, porque a própria realidade não é apenas binária, né? Então, é uma questão de pensar também, que sempre dividir nesses dois polos, né, polarizar muitas paradinhas dessa, quando na verdade é muito mais que isso. Então, acho que é isso. Pode passar, Gil, que a gente vai... Então, o contexto da Joseli, né, com tudo isso que o pessoal trouxe, até eu mesmo falei antes, né, e a Thaís até falou para a gente antes isso, né, que a geografia brasileira ela continua negligenciando a perspectiva de gênero como uma potencialidade de construção da inteligibilidade da realidade social. No debate que a gente teve com a Joseli, né, na mesa que ela falou, ela já disse que, atualmente, a geografia está mais aberta às temáticas relacionadas ao gênero, mas, ainda assim, isso não exclui o fato de, em alguns locais, a gente ainda não ter essa abertura tão grande. Às vezes, não tem eventos que contemplem essa temática. Então, é importante que a gente sempre esteja trazendo essas temáticas nas nossas pesquisas ou em debates, para além de uma calorada, como a gente propôs, e no nosso dia a dia a gente inserir cada vez mais essas temáticas de gênero dentro da geografia. E aquilo que o Vini estava falando também, né, que a entrada de mulheres na academia é bastante recente e que pode representar uma dificuldade para questionar conceitos, teorias e métodos já consagrados, e de forte teor androcêntrico, né, com aquela ideia de sujeito universal. Então, com a entrada recente, né, no texto da Joseli, eu acho que ela fez em 2009, mais ou menos, até que a Thaís tinha comentado, é importante a gente ver que já mudou algumas coisas, né, de lá para cá, mas é importante a gente continuar bem atento a tudo, né, que a gente produz, aos conceitos que a gente é introduzido, né, dentro da academia, as teorias e métodos que a gente também vai continuar em nossas pesquisas, né? Então, é sempre bom a gente estar atento às inovações e a saberes também contra-hegemônicos. Pode passar, Gil, por favor. E, por último, a Joseli traz uma ênfase, né, numa parte do texto sobre a subversão dessas ausências, de todos os outros gêneros, né, e das outras múltiplas epistemologias que não são abordadas, né, por esse sujeito universal. Então, ela traz até uma abordagem do Boaventura de Souza Santos, né, falando da necessidade de construir uma pluriversalidade do conhecimento e da compreensão. Então, a gente dá voz a diversas epistemologias e construções de conhecimento e de saber. E como o Vini estava falando, mesmo que aquele conhecimento eurocêntrico represente a gente, ou que, não sei, você se identifique com aquilo, você está atento àquelas pessoas que estão sendo invisibilizadas e ausentes naquele discurso,
ou naquela produção, né, de conhecimento ou de pesquisa. A Joseli também traz, né, a questão da vigilância epistemológica do Boaventura também e do Bourdieu, que é considerar as relações de poder que permeiam a produção de conhecimento geográfico e identificar as teorias hegemônicas e seus produtores. Ou seja, aquilo que eu tinha comentado antes, vocês que são calouros e até a gente que já está um pouco mais avançado na faculdade, é importante a gente estar atento do que os professores propõem para a gente ler, qual é a bibliografia das disciplinas, porque isso muitas vezes passa batido, a gente vai lendo, vai reproduzindo aquilo e nunca renova, nunca considera saberes que estão sendo invisibilizados. E a gente tem que sempre saber, né, quais são as fontes daquela bibliografia, quais são as fontes de pesquisas que a gente se utiliza, né, para basear nossas próprias pesquisas. Então é muito importante a gente estar nessa vigilância epistemológica, né, constante e muito atento. Outra coisa também que a Joseli traz, né, baseado na Gillian Rose, é da análise da realidade a partir do conceito de espaço paradoxal, que é aquele tipo de espaço que considera as múltiplas identidades, né, de gênero, raça, classe, sexualidade e as diversas outras que são tensionadas nas relações sociais, né, entre nós e os outros. Então, o sujeito que está produzindo aquele conhecimento e os outros que estão também tensionados naquelas relações. Então, esse espaço paradoxal, a Rafa também vai falar um pouquinho sobre a pesquisa dela, porque é baseado nisso também, mas eu só dei uma introduçãozinha porque a Joseli traz no finalzinho do capítulo que a gente propôs a leitura. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa provocação, dessa discussão, né? Mas alguns pontos para deixar uns questionamentos e reflexões na cabeça de vocês também. A Rafa vai apresentar para a gente agora o resultado da pesquisa dela, o resultado preliminar, né, ainda, mas ela vai falar um pouquinho melhor também sobre o espaço paradoxal e outras construções da Joseli, gente. Obrigada. Oi, gente, boa noite. Eu vim aqui hoje apresentar o resultado no parcial da pesquisa que eu e a Luísa fizemos do quarto andar, com a professora Marilona Lamego. E o nome da pesquisa é O Espaço Tem Cor, Gênero e Sexualidade. Pode passar. É mais ou menos o sumário, né, do que tem pela pesquisa, só lembrando. Eu fiz assim porque eu pretendo usar o slide para outra pesquisa, então, para outra apresentação. Então, é só para vocês ficarem atentos. Tá? Mas pode passar também. Eu acho muito importante, né, quando a gente chega num espaço, a gente se apresentar, apesar de eu estar entre a geografia e basicamente todo mundo me conhecer, mas essa de baixo sou eu, e essa de cima é o amor da minha vida, a Luísa, que divide essa pesquisa junto comigo. E a gente botou um pouco das informações básicas da faculdade, mas eu vou me apresentar pela vida, né? Eu sou a Rafaela, tenho 24 anos, não fiz 25 ainda. Eu sou do 8º período da faculdade de Geografia UERJ, eu faço parte do Narrativas Geofeministas, faço parte do LISA e também faço parte da gestão do centro acadêmico. Eu sou uma mulher cis, bissexual, negra e nasci na Baixada, morei até um mês atrás na Baixada e hoje em dia eu estou morando na Muzema, que é um bairro aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Pode passar. Então, a gente, né, eu e a Luísa, fizemos essa pesquisa baseado no feminismo interseccional. Então, essa frase que a Joseli coloca num dos textos dela, que é o que a gente usa como base para a pesquisa, né, as pessoas com corpos marcados pelo gênero, sexualidade e raça e muitos outros elementos podem estar em posição de privilégio e ou opressão, quando se considera diferentes espaços vivenciados. As pessoas não separam as categorias de raça, gênero e sexualidade, idade e outras experiências em outras experiências espaciais. Elas vivem todas esses elementos de uma forma simultânea na sua relação entre o corpo e o espaço. A simultaneidade de elementos que fazem parte das pessoas e suas experiências é chamada de interseccionalidade. Então, é basicamente um grande resumo do que é o feminismo interseccional, para quem não sabe o que essa vertente do feminismo trata. Pode passar. Hoje, eu vim apresentar uma pesquisa, né, que tem como objetivo falar sobre o espaço do quarto andar e
como essa pesquisa surgiu, vou falar um pouco, né? Foi durante a aula de Geografia Cultural, que eu fiz no 5º período, com a professora Mariana Lamego, e tinha como trabalho final produzir um artigo de um texto que a Mariana ela propôs, né, para a gente, e a gente escolheu um texto da Joseli, se eu não me engano, de 2014, se eu não me engano, e o texto tratava sobre geografia cultural e espaço, análise espacial, que a geografia cultural fazia e quais eram as adversidades que eles encontravam com o tempo, trazendo o feminismo para dentro dessa análise. A metodologia do trabalho, né, que vai ser apresentada agora, foi levantamento bibliográfico de diversos temas, entre eles foi feminismo interseccional, espaço paradoxal, geografia cultural e gênero. Aí a gente, no período passado, em 2020.1, teve uma aula que a Thaís também mencionou, né, de geografia e movimentos sociais, e nessa aula os professores e os estagiários estavam colocando como metodologia para a gente fazer na primeira aula um mapa de relevo, que é o que eu vou apresentar hoje para vocês. Era um mapa de relevo basicamente contendo as categorias raça, gênero, sexualidade, idade e alguns espaços que essa pessoa convivia, tipo casa de parentes, faculdade, igreja, e a outra foi a análise dos resultados e a formulação dos gráficos. Lembrando que é um resultado parcial, a gente não conversou ainda com a Mariana para fazer um resultado mais aprofundado, porque essa pesquisa eu pretendo e a Luísa pretendemos apresentar no Fazendo Gênero, que é só em julho desse ano, vai ser online. E aí, se vocês tiverem muito interesse de saber qual foi o resultado final, eu posso passar o link depois para vocês, lá para junho, para vocês também acompanharem a gente nisso. Pode passar. E aí, entrando um pouco no artigo, né, que a gente fez uma análise, né, desse texto da Joseli, que se chama Análise do Espaço sobre a Perspectiva do Gênero, um desafio para a geografia cultural brasileira. E esse texto era basicamente isso que eu falei para vocês. Era a Joseli falando sobre uma revisão do que estava acontecendo quando se trouxe a categoria de gênero para a geografia brasileira e para a geografia cultural. Eu não vou falar sobre a geografia cultural, porque era para calor, então achei melhor cortar um pouco essa parte, mas quem quiser tiver interesse também em ler, é só me procurar no final, eu vou botar nas redes sociais e e-mails, que a gente manda o artigo para vocês lerem também. E aí, a gente teve essa ideia de apresentar essa pesquisa, porque no texto da Joseli, para quem leu, ela coloca a pesquisa sobre os espaços que ela convivia, né, e os espaços que ela pesquisou sobre as revistas, principalmente, as mulheres que apresentavam as revistas, e também sobre, se eu não me engano, o quadro da academia. Então, ela pegou algumas universidades, as principais universidades do Brasil, e também tentou fazer um levantamento de quantas mulheres são diretoras, chefes de departamento dessas universidades, e a gente achou que talvez seria bom trazer essa perspectiva, né, dos espaços do quarto andar para apresentar também para os calouros e meio que se interarem mais sobre a nossa universidade, né. Nessa pesquisa a gente fala também, como a Júlia falou, sobre o conceito de androcentrismo, que é basicamente esse levantamento, né, de trazer o homem como centro na ciência e também no mundo, né, com o patriarcado, e também a crítica e a predominação masculina no campo da produção científica, que está atrelada à invisibilidade das mulheres no processo de produção de espaço. E também da teoria do espaço paradoxal, que eu vou falar um pouco, que é sobre, simplificando muito, né, se conseguir se inserir em alguns espaços e conseguir dar visibilidade, por exemplo, para a geografia feminista dentro de uma geografia, ou até mesmo dentro de um curso, igual a gente está fazendo com a Calorada. Então, para quem não entendeu muito bem, pode perguntar mais, mas é basicamente isso, a mulher achar um espaço e conseguir com isso dar mais visibilidade para a luta dela, ou algum outro grupo social. Mas como a gente está falando do feminismo interseccional, é mais fácil falar sobre a mulher
e as outras categorias que abrangem também o feminismo interseccional. E aí, esse foi a primeira sessão do capítulo. A segunda é sobre a geografia cultural. E a terceira foi uma sessão que a gente mesmo produziu, não foi análise de nada, foi nossa leitura, que a gente resolveu falar sobre a universalização que exclui, que é basicamente um capítulo meio para complementar o texto da Joseli. Então, a gente sentiu uma carência, né, de uma necessidade de colocar outros atravessamentos dentro dessa pesquisa que a Joseli fez desse artigo, e a gente decidiu colocar raça, sexualidade e classe dentro dessa análise dela. E aí também ela fala muito no artigo sobre o como a figura da mulher se tornou o outro do homem. Então, para o homem existir e criar o patriarcado e as outras análises que ele cria, como do sujeito universal e neutro e totalmente meio que invisível, mas a gente sabe quem está falando ali, a gente fez essa relação e com a leitura que a gente teve de um texto de um livro da Djamila Ribeiro, a gente conseguiu linkar essa relação também com racismo e também com a LGBT+fobia e também com o elitismo. Então, a gente trouxe o conceito, né, que se eu não me engano, é a Grada Quilomba, que introduz, né, no mundo, que é sobre o outro do outro. Então, fala principalmente sobre o como a mulher negra é vista como a base da pirâmide que tem de opressão. Não querendo comparar nenhuma opressão, obviamente, porque sou muito contra isso, mas colocar a mulher negra como a base dessa pirâmide faz com que totalmente qualquer coisa e assunto relacionado a esse tema seja feito de forma muito subjetivo e muito invisibilizado. Então, a gente, com essa leitura, com essas outras sessões que a gente fez, a gente decidiu dar meio que uma, entre aspas, intervenção e colocar algumas formas de fazer com que essa invisibilidade seja melhorada. Então, a gente propôs, né, a criação de espaços de empoderamento dentro da universidade, por exemplo, a calorada, né, a gente nunca teve uma calorada sobre gênero dentro da universidade da geografia, e também a institucionalização dessa temática. No período passado, eu faço parte da gestão, como eu falei, eu e os outros membros da gestão fizemos um documento que visava ampliar a bibliografia do curso. Então, a gente deu uma olhada em toda a ementa do período passado de 2021, 2020.1, e a gente viu que a maioria das mulheres estavam ali, e também muitos homens, muitas mulheres, só que a maioria das mulheres eram mulheres brancas. E foi quando a gente viu a necessidade de ampliar a bibliografia do curso e botamos isso para a direção e os departamentos e foi feito ano passado. Foi ano passado, não foi esse ano. E aí, pode passar. Pode passar. Não passou. Passou. E aí foi quando esse ano passado, na verdade, também, eu sempre fico muito confusa, porque para mim eu não sei de 2020, mas enfim. A gente, depois de ter feito, né, começado a disciplina de movimentos sociais, a gente se deparou com aquela metodologia do quadro do mapa de relevo, e a gente achou muito interessante ir numa conversa com a Mariana do que fazer para fazer no gênero dentro desse artigo. A gente decidiu falar sobre o quarto andar da UERJ. Algumas fotos, porque eu estava com muita saudade, de verdade, com muita saudade de vocês. E pode passar. E aí são as tabelas que a gente decidiu utilizar. Essa tabela primeira do modelo foi apresentada no livro da Joseli, e a segunda tabela foi a tabela que eu e a Luísa mandamos para os grupos focais.
Os grupos focais, a gente fez uma reunião, quando a gente fez a reunião, a gente pensou em chamar gente que frequentava o CA e gente que não frequentava o CA. Então, a gente está com um público muito diverso dentro dessa análise, para não ser muito direcionada também. Pode passar. E aí, a gente mostra o censo desses grupos focais. No total, foram 42 pessoas que foram entrevistadas. Dessas 42, né? 18 homens, 23 mulheres, uma pessoa não binária. 18 eram pretos, 18 negros, 18 brancos e 6 pardos. 18 classe baixa, 23 classe média e 1 classe alta. 3 gays, 14 bissexuais, 5 lésbicas e 20 heterossexuais. Esse foi o censo de toda a pesquisa, no caso. E aí, foi os espaços que a gente usou do quarto andar, meio que a planta que a gente escolheu para usar do espaço do quarto andar. Pode passar. E aí, lembrando que a gente usou os espaços, o cagel, os banheiros, a sala de aula. Eu não estou conseguindo enxergar direito. O GEOG, as festas do cagel, as escadas de incêndio, as rampas, o hall ali do quarto andar, o labigel, a biblioteca, a varanda. Teve algumas outras que a gente decidiu meio que ampliar, mas nem todo mundo respondeu e a gente achou melhor não colocar. Então, trazendo o resultado parcial para vocês, esses gráficos a gente fez por grupo focal. Então, a gente decidiu utilizar a categoria de homens brancos, mulheres brancas, LGBT+, pessoas que estavam concluindo o curso, ou já concluíram e foram para o mestrado, continuam na universidade, mulheres negras, não, mulheres não brancas e homens não brancos. Essa foi os 6 grupos focais que usamos. E aí os resultados não me surpreenderam muito, né? Porque a gente meio que já esperava algumas coisas. E aí a gente marcou, né? Não sei se dá para não enxergar muito bem, mas a tabela que a gente utilizou tinham 3 marcadores que vocês podiam colocar. Um era de mal-estar, era aquele lugar que você não quer estar e você não gosta de estar ali, e por causa de alguma categoria que você se identifica, de raça, gênero, sexualidade ou classe, que foram as 4 categorias que usamos, os marcadores sociais que usamos, você se sentia muito mal de estar ali. O neutro, que era não me sentir nem mal nem bem, era uma coisa muito indiferente. E o alívio, que era realmente me sinto muito bem naquele espaço, frequento aquele espaço, voltaria àquele espaço. Então, a gente consegue ver na tela, né? A gente não fez prova de preferência, foi só muito aleatório mesmo, mas que a categoria de homens brancos foi a única que, de todas as categorias, que apareceu lugares que estão todos em verde ou em cinza. E aí, obviamente, a gente vai revelar quem fez, né? Mas dentro dos homens brancos que tinham, se eu não me engano, só tinham 3 homens que não eram heterossexuais, que foram as pessoas, basicamente, que relataram desconforto nos banheiros, na sala de aula, em questão principalmente do racismo e da sexualidade, sendo bissexual. E foi a única categoria que realmente teve espaços assim que eram visíveis, que tinham muito alívio e muita neutralidade. Quando eu e a Luísa estávamos fazendo essa contabilização, a gente não se surpreendeu muito, mas eu estava louca para ser um homem branco. Sério, acho que nunca na minha vida, depois de ter feito isso, eu quis tanto ser um homem branco na minha vida, de verdade. Porque, gente, deve ser uma coisa muito deliciosa você se sentir confortável em todo lugar que você vai, sabe? Mas, enfim. Das mulheres brancas, como a gente pode ver, né? Tem uma questão muito séria em todos, basicamente, sobre as rampas e os banheiros. E também, a maioria tem sobre sala de aula. Eu acho que com o que eu falei, né? Sobre a institucionalização
dessa temática e de outras temáticas também, como racismo e LGBT+fobia, e elitismo também, obviamente, talvez a gente cesse um pouco, né, esse desconforto. Pode passar. E aí, as outras, o que foi muito surpreendente foi o quanto os concluintes se sentiam mal em muitos lugares, que outras pessoas mais novas não se sentiam. A gente, se eu não me engano, tivemos 6 pessoas concluintes, ou 7, foram 7, 8, na verdade, eu acho, que fizeram a pesquisa, e 2 pessoas ainda estão no mestrado, na verdade, estão 3 pessoas que ainda estão no mestrado da UERJ, e relataram algum problema que tiveram no mestrado. Uma para bem, outra para mal, na verdade. E das pessoas LGBT+, também a gente dá para ver essa diferença muito gritante. E pode passar. E aí, os outros 2 quadros, que também dá para ver essa diferença muito nítida, principalmente do quadro de homens brancos. Pode passar. Aí, mas já acabei. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, tá, gente? Sobre os gráficos e sobre outra coisa, mas é porque eu não sabia muito bem, como eu falei, é o resultado parcial. Mas aí, agora eu queria agradecer, primeiro de tudo, a Luísa, né? Porque ela não está aqui comigo, mas ela é tão dona dessa pesquisa, tão mãe dessa pesquisa quanto eu. Acho que sem ela não teria acontecido, porque às vezes eu tenho uns momentos de surto e acho que só ela me aguenta. Mas obrigada, Lu, te amo de verdade. Obrigada por encarar isso comigo. A Mari e a Manu, que estão aí, né? A gente fez essa orientação todo mundo muito junto e foi de grande ajuda. Todos que participaram dos grupos focais, teve gente que acordou às 10 da manhã, sabe? Então, assim, muito obrigada de verdade por ter aceitado participar disso e embarcar nessa loucura. E todo mundo que está assistindo, né? Acho muito importante agradecer esse momento e esse espaço também que a gente está proporcionando para discutir sobre uma temática que é parte de mim hoje em dia. Eu estudo isso, acho que minhas 4 pesquisas que tenho, eu tento enfiar geografia e gênero nela. E é isso. Agradecer o Cagel também, agradecer todo mundo que está aí, todo mundo que está ajudando aqui na sala, no YouTube. E é isso, pode passar. E aí são as redes sociais. Como eu falei, né, eu sou do Narrativas, a página no Facebook, o e-mail e o nosso Instagram. E aí, quem quiser falar com a gente, pedir alguma coisa para mim e para a Luísa, estamos aí. Texto, o artigo completo, se quiser ler. Lembrando que a gente vai apresentar, eu não lembro quando que se é junho ou julho, mas a gente vai apresentar o resultado completo no Fazendo Gênero, que é online, então é bem capaz que tenha no YouTube também. É basicamente isso mesmo, pode passar. E a biografia que a gente usou na pesquisa. Acho que é só. Eu vou colocar alguns comentários, apesar da Luísa já ter respondido alguns no chat, caso vocês queiram complementar mais alguma coisa, tudo bem? Tem alguma coisa para responder? E se quiserem mandar novas perguntas agora, alguma dúvida do que ficou, alguma palavra que não entendeu, ou se quer fazer alguma contribuição, ou se quiser só elogiar, mentira. Tô brincando. Eu aceito. Só elogio, eu aceito. Você pode responder já? O que a Mariana perguntou? Então, Pode responder. A gente escolheu os critérios, eu acabei, tem algumas coisas que eu acabei esquecendo de falar, né? Os lugares que a gente mais frequentava. Então, tipo, naquela planta que tem, a gente tentou escolher um lugar de cada bloco e os lugares, pelo menos eu mais frequento. E que também sinto mais desconforto, alívio ou neutralidade. Quase nunca neutralidade, mas quase sempre desconforto, alívio. Então,
a gente deixou aberto também para as pessoas sugerirem o lugar que frequentava, que não estava na lista. Surgiu, por exemplo, o mestrado, mas como só 2 pessoas falaram, não sei se ficava interessante falar. Surgiu os espaços da sala dos professores, e também algumas pessoas falaram que era meio contraditório. Surgiu aquela varanda lá no 4º andar, lá no bloco F, no final. E também, acho que só esses espaços surgiram a mais. Aí eu acabei respondendo a pergunta que a Mariana falou. E aí, galera? Eu vi que talvez uma das perguntas que talvez mais tenha mexido na galera e que a Manu também respondeu, que eu concordei com ela, era sobre se só mulheres poderiam participar da produção de uma geografia feminista. E aí, isso daí ainda é participando aqui de uma polêmica, ainda é uma polêmica, às vezes, para tanto algumas mulheres que se colocam enquanto feministas, mas também para homens e pessoas fora desse binarismo de gênero, mas de que eu não concordo, não acho que faz sentido, porque para mim o feminismo é uma forma de compreensão da realidade a partir da análise das relações de gênero. Então não faz sentido para mim ter apenas mulheres compondo uma corrente ou vertente feminista, ou dentro da geografia, o campo da geografia feminista sendo só mulheres, porque é justamente compreender a realidade a partir das relações de gênero, de classe, de raça. Então, para mim, não faz o menor sentido falar que homens ou não mulheres não poderiam participar desse campo de estudo, enfim. Basicamente é isso. Quem não concordar, desculpa, mas acho que precisamos acabar com esse tipo de pensamento. Acho que essa pergunta da Lalesca é para você, amiga. Espera aí que eu vou ler. Eu tô olhando o chat. Foi mal. Vocês pretendem usar os resultados da pesquisa para alterar esses espaços propondo estratégias de melhoria? Eu não sei o que a gente pretende fazer, infelizmente. Eu vou ser bem sincera, eu tenho que conversar com a Mariana ainda, no caso eu e com a Manu também, né? Porque eu vou enfiar a Manu nessa agora, infelizmente ela aceitou participar da pesquisa, vou ter que enfiar ela também para ver o que a gente vai fazer depois disso. Mas, com certeza, acho que a ampliação bibliográfica, por exemplo, já foi uma maneira de melhorar esses espaços, né? Apesar de alguns professores tiverem feito cara feia, eu sei que, apesar de não falarem e que não mostraram isso em reunião ou em algum CONDEP, a gente sabe quem são esses professores, vão falar, mas eu faço geografia física e não tem como enfiar isso na geografia física que eu faço. Amor, me dá o seu jeito, eu não tô nem aí, eu só quero que tenha, sabe? É uma coisa que, infelizmente, vai ter que ter. Ou se não vai ter que ter de algum jeito, algum dia eu vou ter que falar isso na sua sala, sabe? Então, assim, eu acho que a melhor forma de melhorar é pressionando, sendo bem sincera. Principalmente com alguns professores. Então, eu acho que sim. A melhoria da ampliação, por exemplo, eu acho que já foi uma melhoria muito grande. Então, acho que só tem a crescer, né? Então, o dos concluintes, eu preciso ler a pergunta? Acho que não, tá todo mundo vendo, né? Mas o dos concluintes, a gente tem a hipótese que o curso mudou. Acho que é interessante ler, não sei, vai que alguma pessoa... Vocês têm alguma hipótese para o... É verdade, né? Vocês têm alguma hipótese para os concluintes se sentirem menos à vontade que os mais novos? Porque eu penso aqui em algumas coisas, mas queria saber de vocês. Eu tenho uma que o curso mudou, né? Tipo, é muito nítido que o curso mudou. Acho que, até na fala da Thaís, que é mais velha do que eu, não tô chamando de velha, Thaís, juro pra você. Mas é porque mais antiga no curso do que eu, já percebemos isso, né? Acho que naquela época que ela estava no curso, eu acho que não se projetava ter uma calorada sobre gênero, por exemplo, ou uma calorada preta, como teve no semestre passado. Acho que essas melhorias que a gente faz, né, tanto pressionando os professores, ou a direção, ou
outra forma de poder dentro da UERJ, eu acho que já é uma grande hipótese de por que eles se sentirão menos à vontade em alguns espaços. Tem mais alguma pergunta, será? Por enquanto, não, mas podem fazer perguntas, galera. Ou comentários também. Sejam-se livres para dizer o que vocês quiserem. Inclusive comentários, outras alegações que às vezes podem ter passado. Qualquer uma dessas pontuações já são interessantes, porque como uma roda de conversa mesmo, né? Às vezes uma pontuaçãozinha levemente diferente já abre uma nova possibilidade, né, de debate. Então, qualquer comentáriozinho também já é interessante, né? Não só perguntas. Eu acho importante a gente falar também porque a gente mudou o lugar, né? Acho que a gente não chegou a comentar sobre isso. Mas a gente mudou o lugar porque ia ser no Meet, né? Então, ia ser realmente uma roda de conversa, ia ter interação de todo mundo ia poder abrir o microfone. Mas na calorada, na mesa passada, a gente teve um problema que invadiram a nossa sala e acabou que desestabilizou muito as falas e as pessoas e acabou que a gente resolveu fazer dessa forma, que seria mais fácil ter o controle, né? Só pelo YouTube, as pessoas comentando. Do que todo mundo numa mesma sala e às vezes pode atrapalhar e tal. Igual teve na outra. E, tipo, sobre o quanto foi desconfortável ver algumas pessoas ridicularizando mesmo e a gente vendo que talvez isso daí em alguma outra calorada que não estivesse falando sobre gênero e principalmente no caso que eram mulheres pretas falando, se isso daí também teria acontecido. Foram pessoas, tipo, pegando, sei lá, o rosto de uma das convidadas e distorcendo, falando que era blá, 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 que não deveria estar ali, que era baboseira, que era mimimi. Isso daí, tipo, eu que estava ali organizando a entrada das pessoas na sala, eu fiquei completamente assim desestabilizada. Imagino como é que ficaram as convidadas. É uma exposição e uma humilhação, e, enfim, sexista, machista e racista, sabe? Então, a gente queria participação de todo mundo, mas às vezes a gente precisa proteger tanto quem está falando, né, aqui, quem está dando a cara, está colocando o rosto, colocando o nome, colocando as ideias, mas também quem é que estava participando, sabe? Foi uma situação bastante complicada para todo mundo. A Luísa disse, amo vocês. E tem outros elogios aí. Eu fiquei feliz com os elogios. Brincadeira. O Gabriel Araújo perguntou, acho que perdi a explicação. Não. A metodologia, eu não sei de onde ela é, infelizmente. Mas é da Maria Rotozarate, alguma coisa assim. A Joseli só traz pro livro dela. Não sei se eu vou conseguir achar o nome da autora. O Vitor comenta que é impressionante como uma proposta nova, que se propõe a atualizar bases da geografia para melhor, é vista com tanta resistência. E assim, né, não é contrapondo o que o Vitor está dizendo, não, que nenhuma proposta nova necessariamente que estamos aí discutindo gênero, outras ciências sociais, da antropologia, da história, estão falando sobre relações de gênero já há tanto tempo, movimentos políticos de mais de 40 anos estão discutindo sobre isso. E a gente encontra hoje muita resistência, que é algo que não faz o menor sentido. Como é que você vai estudar que um bando de gente diz que é sobre o estudo da relação sociedade e ser humano e tratar a sociedade como se fosse um corpo único, sem gênero, sem raça, sem etnia, classe, não faz... no mínimo, para não falar uma coisa feia aqui, é contraproducente. Mas, enfim. Lalesca dando biscoito, pessoal. Brincadeirinha.
Obrigada, Valesca, pelo carinho, viu? E assim, pessoal, sempre que tiver dúvidas, a gente está sempre aí falando, narrativas geofeministas, novo grupo aí de pesquisa vai crescer pra caramba, vai ser ótimo. É isso. Eu adoro esse merchan, esse pequeno jabá. Alguém fez. A Ana Barbosa fez uma pergunta. Vocês acham que essa. Cadê? Perdi. Vocês acham que essa imagem do universal, repetida nos livros didáticos de geografia, por exemplo, tem consequências na vivência dos estudantes de educação básica? Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Porque exclui totalmente a realidade deles. É muito fácil, realmente, os estudantes às vezes não gostarem de geografia, que deveria ser uma matéria, né, assim, super interessante, explora o espaço, né, justamente você entender a sua espacialidade no mundo também. E justamente quando esses livros didáticos que colocam essa universalidade, justamente exclui isso, né, o que justamente a sua experiência que você vivencia os espaços, sabe? Pelo menos a minha opinião é essa. E eu acho que, como a Júlia tinha falado, né, muitas vezes está muito focado em trazer a história da Europa, muito pouco, às vezes, se traz do Brasil, da América Latina, que é onde a gente está. Então, até pelo fato de não tratar da nossa história muito especificamente, mais expressivamente, eu acho que faz ter um desinteresse dos alunos também pela disciplina de geografia. E, enfim, quando eles não se enxergam, eu acho que fica muito difícil, né, deles terem um interesse maior em participar e entender a realidade em que eles vivem. É muito triste, tipo, isso acontecer, né? A gente se focar tanto no de fora, né, e não pensar muito sobre a gente. Inclusive, até, às vezes, esse sujeito universal, ele nem... a pessoa que está produzindo o livro ali, né, que está formatando e tal, ela nem tem o escrúpulo de tentar, pelo menos, esconder, né, esse preconceito, esse sujeito universal, quando um dos próprios conceitos que a gente ainda hoje em dia ouve muito sendo falado, até às vezes em sala de aula, que é a frase relação homem-meio. Ué, homem? Representa todo mundo? Como assim? Como assim? Não entendi. Sabe? A E é uma própria parada escolha tão... de palavras, né? Exatamente. A Tipo assim, não linguagem. tem, nem tenta esconder, não tenta nem mascarar, tá ligado? Não é relação homem-meio e acabou. Tá ligado? Esse é universal, esse é o todo mundo. Ah, não, todo mundo tem mais alguém que não se encaixa nisso? Poxa, não. Sabe? Posto de lado assim, sem nem pensar duas vezes. Patrick perguntou se seria interessante refazer a pesquisa do mapa de relevo com os calouros que se encontram aqui nesta atividade, uma vez que eles têm ao menos uma mínima noção dessas particularidades dos lugares. Eu não sei, porque não sei se eles frequentaram tanto o quarto andar, não sei se eles teriam como falar um mínimo de propriedade assim sobre Eu acho o que seria espaço. difícil por causa disso. Eu acho que, tipo, acho que nem os calouros do período passado frequentaram tanto assim para, tipo, todos os lugares, principalmente, porque tem lugar que é, sei lá, a varanda, sabe? Acho que eles não frequentaram a varanda o tanto quanto outras pessoas que já são veteranas para saberem o que sentir naquele lugar. Ou se frequentaram, passaram só. Ou até no Cagel mesmo, às vezes. É meio difícil de saber, pelo menos no primeiro período, né? O Vitor comenta que o que mais deixa ele intrigado nesse processo de revolução epistêmica é como fazer isso na dita geografia física, que por enquanto ainda nem ser humanos possui. É porque eu acho que é mais de uma dessas dicotomias, desses binarismos que a própria Joseli está falando, sabe? Que o Vini falou um pouquinho bem e mal, bom, ruim, certo e errado. Que é uma coisa que eu fico tipo, gente, beleza, eu sei que existe em alguns momentos uma forma de você separar para poder dar uma analisada ou dar uma focada melhor, enfim, a título só de uma forma de tentar fazer alguma coisa, porque realmente os conhecimentos são muito múltiplos. Mas é uma dicotomia que, para mim, não faz sentido. É como se uma tivesse responsável só por uma coisa e outra só por outra, sabe? Muitas das minhas disciplinas que envolviam estágio, então licenciatura, e dentro da própria geografia, a gente tinha exercícios que
que seriam da parte da geografia física, que os professores pediam para a gente, falavam, não era nem pediu, era uma exigência do trabalho, porque eles já veem que isso daí é um problema, não só na geografia UERJ, mas em muitos lugares, que as pessoas não estão fazendo análise com pessoas, sabe? Então o professor colocava qual é a importância ou a relevância, ou então os efeitos do relevo a partir da lógica da distribuição das pessoas pelo Brasil, sabe? Então, tipo, eu me lembro que um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer, eu, infelizmente acabei saindo dessa disciplina, foi em espaço físico brasileiro, que a gente precisava, o meu grupo precisava fazer pesquisar algum tema sobre como o relevo impactava a localização de determinados grupos de pessoas. Então, tipo, o meu grupo conseguiu chegar num lugar de uma geógrafa e conseguiu mostrar sobre como o relevo impactou na localização dos quilombolas, tá ligado? Era tipo assim, grupos marginalizados, os quilombolas, sobre como eles usavam o próprio relevo para poder conseguir se esconder das perseguições ai, meu Deus do céu. Da colonização e conseguir praticar as suas culturas, seus ritos, a sua religião. Tipo, olha o que o relevo foi capaz de ajudar sobre a permanência dessas pessoas e resistência, tá ligado? Eu fiquei tipo, gente, é sobre isso, geografia é isso, sabe? Enfim, foi uma produção assim de mestrado, a gente pegou e usou para colocar ali no contexto da disciplina. Eu não vou explicar aqui, já tô falando muito, mas é só um dos exemplos de como é que a geografia física tá totalmente envolvida com a questão humana, sabe? Enfim. E às vezes até um rolê meio contraditório, porque a gente vê muito, eu pelo menos na geografia UERJ, ouço vez ou outra, né, essas pontuações de que, pessoas da geografia física falando, né, não, porque essa dicotomia da geografia entre geografia física e humana, coisa separada, isso não está certo, porque geografia é uma só e tal, não sei o quê. Sim, concordo, né, tem essas áreas de análise, assim, né, dão uma leve diferença, mas, de certa forma, concordo. Mas aí a gente vai e chega e propõe essas discussões, né? Gênero na geografia física, raça na geografia física e afins. Aí a pessoa, assim, parece que muda totalmente o discurso. Parece não, muda totalmente o discurso, né? Tipo assim, não, mas eu sou geografia física, como assim eu vou discutir essas questões, sabe? Racismo ambiental? Que é isso? Sabe? Tipo assim, como eu vou discutir questões Ai, enfim, gente, dá muita raiva, sabe? Muda totalmente o discurso, assim, de uma hora para outra, sabe? Porque, pelo menos na minha opinião, se você tira o espaço, deixa de ser geografia. Se você tira o ser, também deixa de ser geografia, tá ligado? Então não tem como você escapar de um ou de outro. Por mais que tenha um pessoal aí que busca ser, não sei, qualquer coisa menos geógrafo. Enfim. Ai, matou! Mas é isso. Eu acho que é isso, né, gente? Pode encerrar já. Teve uma discussão bem rica. Queria parabenizar meus amigos, foi uma ótima mesmo debate. Fico muito feliz que muita gente participou pelo chat. Eu sei que às vezes quando a gente faz um Meet ou no Zoom, consegue ser muito mais interativo porque, né, tá todo mundo junto ao mesmo tempo, mas eu acho que a gente conseguiu suprir de uma certa forma, né, essa distância virtual. Seria muito melhor se estivéssemos juntos no Cagel, mas com as limitações que temos hoje, foi o que a gente pôde fazer. Eu espero que todo mundo tenha gostado muito da calorada. Já temos muitos temas, né, para a próxima. E, mais uma vez, obrigada aos meus colegas, a todo mundo que participou. Aos nossos professores também estão aqui assistindo. E é isso. Agradecer a você também, amiga, por ter ficado no controle de tudo. É verdade. E ajudando a gente. Arrasou. Valeu, amiga. Não, e também tem o Yuri, né, dos bastidores do É Yuri. verdade, Yuri. Muito obrigada, Yuri. Yuri. Mais coração, ó. Peraí. Obrigada, pessoal. Valeu. Obrigada, gente. Todos os calouros participaram, todo mundo do curso. Foi ótimo. Um beijão, gente. Tchau, gente. Beijos.